E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. Chegou, hein? Chegou o grande dia, demorou, mas está aí entre nós as oitavas de final da Copa Libertadores, Cruzeiro e Flamengo, jogo de ida, Flamengo e Cruzeiro, jogo de volta na próxima semana, mas hoje é Mineirão, lotado, ingressos esgotados, falamos sobre isso ontem e daqui a algumas horas vamos entrar em campo buscando, quem sabe, né, uma vantagem para o jogo da volta. Importante estrear com o pé direito nessa fase para conseguir o objetivo aí, que é chegar numas quartas de final aí após 7 anos. Vem comigo, bora para mais um conteúdo. Essa é a capa, né, de mais um vídeo. Já peço para que vocês, rapaziada, já dê aquela moral, deixando aquele likezão. Seu joinha faz total diferença aqui no nosso canal. A meta é de 500 likes, tá bom? E o jogo de hoje, o dia, ele é totalmente propício para que você me ajude. Além do seu like, já hypa esse vídeo. Quero que você deixe aí, né, o seu hypar para esse conteúdo. Bora alcançar mais cruzeirenses aqui na nossa plataforma. E é o seguinte, comenta, quero saber o quão você está otimista para a partida de daqui a pouco. Quero saber o placar, hein? E aí? 1-0, um 2-1, um 2-0, um empatezinho? Qual que é a sua visão? Se puder também compartilhar esse conteúdo, fica à vontade e se inscreva. Estamos aí rumo aos 70 mil inscritos. Então vamos lá, pessoal, não podemos aí, né, iniciar aqui de uma maneira mais diferente do que falar desse jogo, trazendo algumas informações para você não bobear, hein? Então, Cruzeiro e Flamengo, oitava de final, jogo de ida, partida com início a partir aí, né, das 21h30, tá? Começa às 21h30 e em termos de transmissão, você tem a oportunidade da Globo, qualquer estado vai transmitir Cruzeiro e Flamengo. É pro Brasil inteiro, tá? Na TV aberta, GE e na Paramount. Se você quiser acompanhar através da Paramount, você também consegue. Beleza? Então, fica ligadinhos que é por aí que você vai acompanhar a partida. E aí é o seguinte, rapaziada, uniformes já, né, linkados aí para a partida de ida e para a partida de volta. A Conmebol divulgou. Cruzeiro vai com o seu tradicional uniforme, né, camisa azul, calção branco, meiões também branco. Otávio vai estar todo de verde. No jogo da volta, teremos o Cruzeiro jogando de branco, tá? Vai inverter, né? O Cruzeiro mantém o meião branco, mas a blusa vai ser branca e o calção será azul, com novamente o Otávio jogando de verde. E bora para a provável escalação, que se você acompanha o dia a dia do Cruzeiro, não tem nenhuma novidade, é isso aqui que deveremos ver em campo daqui a pouco, tá? Otávio no gol, o William, titular na lateral direita. Se você tá por fora, o Fagner, ele está suspenso, né, para essa partida contra a equipe do Flamengo. Pode estar de volta na partida da semana que vem no Maracanã, mas ele está suspenso para essa partida. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus. Fabrício foi poupado, né, contra a equipe do Mirassol. Então, tá aí, né, com a carga total para esse jogo contra o seu ex-clube. Rojas volta. Até viu o Samuel Venâncio trazendo a informação de que a tendência é que o Rojas volte. Gente, o Rojas é o titular do Cruzeiro, né? Isso não é notícia, né, Samuca? Isso não é notícia. O Rojas, ele é o titular. O Vidalba, ele é o reserva. O Vidalba, ele joga ali pra descansar o Rojas. Não tem uma disputa de posição, rapaziada. O Rojas é o titular. Pode haver uma disputa daqui a pouco, mas o Vidalba, ele é apenas um suplente ali. Quando joga, é pra suplir ali o Rojas por algum motivo. Ponto. Assim como era já com o Kaique. Ponto. O Matheus Henrique, todo mundo já sabe, Romero está suspenso. Ficamos aí há alguns meses, né, entendendo qual que seria o movimento de mercado do Cruzeiro para trazer o titular para essa posição nesse jogo. E no final das contas, o Cruzeiro não trouxe nenhum primeiro volante. Então, Mateuzinho é o titular. Gerson ali no meio campo, oscilando ali, né, com o Mateuzinho nessa função de primeiro homem do meio campo, como já tem sido assim nos últimos jogos. Arroio vai ser o titular, Matheus Pereira centralizado, o Wesley, a tendência é que ele ganhe essa posição, né? Estreou muito bem contra a equipe do Mirassol, fez um bonito gol, vai ganhar essa posição, tudo indica pelos últimos treinamentos. E o nosso KJ, que voltou aí para uma fase interessante, marcando gols nas últimas partidas, chegou na 17 participações em gols no ano, um número bem interessante, 15 gols, 2 assistências, e a gente espera aí que ele possa brocar novamente nessa noite. O que você faria de diferente, rapaziada? Pensando nesse time aí, tá? Faria alguma modificação na posição do Mateuzinho?
né? Na posição do William, na posição do próprio Rojas, na posição do Arroio, o que você faria? Acho que de resto não tem muito segredo. E é isso, rapaziada. Toda a expectativa pra esse jogo aí de logo mais. Agora bora trazer outras notícias aqui. Quero repercutir com vocês, rapaziada, uma fala do Marcelo Beckler, né, jornalista, que se diz cruzeirense e que falou aí sobre o sorteio da Copa do Brasil, que colocou frente a frente Cruzeiro e Atlético, né? E aí eu quero saber se vocês concordam com o que ele disse. Eu não vou ler todas essas aspas aqui, mas ele falou o seguinte, ó. O palpite, né, que ele comentou no seu canal, quem é o favorito dos confrontos. E quando chegou nesse confronto, ele falou o seguinte: o palpite é pra mostrar como muitas vezes eu sou incoerente, né? Porque eu acho que às vezes o futebol tem algumas variáveis que não entram na conta. Por exemplo, eu vou falar que o Cruzeiro tem um time melhor que o Atlético, mas o meu palpite é que o Atlético é favorito para passar. Um dos grandes jogos do Atlético no ano foi o 3-1, que eu mencionei até ontem aqui, né, pra vocês. Primeiro turno desse ano do Brasileirão, o Atlético venceu por 3-1. Naquele jogo, o Atlético jogou no contra-ataque e venceu o Cruzeiro. Eu acho que é normal que o Cruzeiro tente atacar e o Atlético se feche e tenha muitas jogadas rápidas para tentar de novo utilizar essa arma contra o Cruzeiro. Assim, o Atlético também venceu o Palmeiras. O Atlético se vê melhor nesse tipo de situação. Enfim, quero saber se vocês concordam com o Marcelo Beckler. A gente deve ter novamente um Atlético com 2, 3 fraldinhas na bunda cada jogador, buscando ali jogar no erro do Cruzeiro, jogar no contra-ataque, jogar de forma reativa. Funcionou muito bem, isso é verdade, no primeiro jogo do Brasileirão desse ano. A verdade é, será que o Arthur Jorge, que estava naquele 3-1, não vai, com a sua inteligência, capacidade, que ele já demonstrou ao longo da sua carreira, não vai ter uma expertise clara para combater esse tipo de jogo? Porque o Cruzeiro joga contra esse tipo de adversário o tempo todo. Não tem um fator clássico, mas o tempo todo o Cruzeiro joga contra times fechadinhos. Então não é inédito. Então assim, não vai me surpreender se o Cruzeiro conseguir ter uma postura melhor contra a equipe do Atlético, né? Então bora aguardar. Era um trabalho que estava no início, também tem isso, né? A gente tá falando de um jogo, se eu não me engano, foi em abril, né? Abril ali pra maio. A gente já está ali falando de confrontos, né? De agosto para setembro, uma intertemporada no meio, alguns jogadores que chegaram, outros que saíram, do lado de lá aconteceu a mesma coisa, então assim, tem algumas variáveis que acho que é importante levar em conta. Agora, o que tudo isso nos ensina? Que vai ser uma partida que eu acredito que vai ter um certo equilíbrio. Eu não acho que vai ser como o ano passado. Não vai ter um Sampaoli na comissão técnica do outro lado. Vai ter um cara bem precavido, né? Não vai ter um cara querendo jogar a Vera, como o Sampaoli quis jogar contra o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Então acho que vai ser partidas equilibradas, chatinhas e com poucos gols. Pelo menos é o meu panorama, quero saber a sua opinião. Agora, rapaziada, bora falar um pouquinho aqui de mercado. Porque tem duas movimentações acontecendo que envolvem o Cruzeiro. Uma, ela já foi concretizada, né? O Cruzeiro, ele contratou o supervisor Daniel Negrão, né? Que já esteve no Cruzeiro durante 3 anos. Ele estava no América Mineiro e está de volta ao Cruzeiro. Ele vai assumir, né, a supervisão do Sub-20 do Cruzeiro, substituindo o Paulo Ladeia, tá? A notícia tá aqui no Crias da Toca, que eu falo pra vocês algumas vezes. É o principal perfil de base do Cruzeiro. Os caras trazem notícias aqui, sempre em primeira mão. E fui no Twitter do Daniel, ele já realmente com o manto do Cruzeiro, nessa terça-feira, né, chegando na Toca da Raposa, tá bom? Tá até aqui, né, a fotinha do Daniel. Olha ele aí, ó, né, já como novo profissional do Cruzeiro. Então, temos aí um novo reforço na Toca, tá? E aí, rapaziada, pra gente encerrar o nosso vídeo, o jornalista do estado de São Paulo, Thiago Rodrigues, tá ele aqui, ó, ele trouxe uma notícia bombástica, eu diria, tá? Vamos esperar pra ver se isso vai ter ali novos desfechos, se vai se concretizar, se de repente uma barrigada dele, mas o que o jornalista trouxe, é um jornalista. É o seguinte, ó, urgente, como informei ontem, a chance do Memphis Depay seguir no Brasil é gigante. Pra quem tá por fora, o Corinthians optou por não renovar com o jogador, argumentando questões financeiras. Cruzeiro, Vasco e Fluminense já sondaram o staff do holandês e aceitariam pagar o que ele pediu ao Corinthians neste novo contrato.
Aí você fala, ah, Gilmar, mas é um jornalista falando. Pois bem, temos aqui, ó, o GE falando o seguinte, atenção, dos 4 clubes grandes, aliás, dos 4 clubes brasileiros que sondaram o Memphis, 2 se mostraram dispostos a pagar o que o holandês negociava para renovar com o Corinthians. Então é a mesma apuração de um outro jornalista. Todos esses 4 brasileiros disputam competições sul-americanas. Se enquadra no Cruzeiro. Depay gosta da ideia de seguir no Brasil e não vê mais problemas em atuar por um rival do Corinthians. E há quem crave que o Palmeiras estaria interessado. Então vai ser uma loucura, viu? Porque é bem provável que o Memphis permaneça no Brasil. É um jogador que se mostrou útil em alguns momentos no Corinthians. Talvez por isso algumas equipes possam se interessar. Se o Cruzeiro estiver no meio, como o Thiago comentou, cravou, jornalista, te agradaria? Você vê com bons olhos essa possibilidade, nação? Quero saber a sua opinião. Então é isso, meu povo. Chegou até aqui no final do nosso vídeo. Quero agradecer a vocês, tá? Pela moral. Não esqueça do like, de hypar o vídeo e principalmente, nesse vídeo, de comentar o seu placar para essa parte da asa que vai parar o Brasil, Cruzeiro e Flamengo. A partir daqui eu só posso te desejar boa noite para a continuação de quarta. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!